Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso canal Matemática na Veia. Essa é a nossa primeira videoaula, né? Peço que vocês se inscrevam lá para poder seguir e receber as notificações, tá bom? Primeiro momento, vamos revisar alguns conceitos teóricos referente à radiciação e à potenciação, que eu acredito que sejam os maiores na matemática. Muitos exercícios envolvem eles e às vezes por não conhecermos algumas propriedades, aquele exercício se torna difícil. Então eu vou abordar para vocês propriedades da potenciação e da radiciação, que não é todas as propriedades, porque daria uma aula muito extensa, mas as que a gente tem que ter mais cuidado, que pode vir a cair em exercício de médio porte, né, ou até em exercícios mais avançados, que ele pode cobrar muito. Então vamos lá. Segue aí do ladinho as instruções da aula de hoje, tá bom? Então, no primeiro momento, nós vamos revisar alguns conceitos referente à operação com raízes, né? O que nós temos que saber? Para operar, o que é operar? Somar e subtrair raízes, nós temos que manter o radical igual. O que é o radical? É a junção do índice com o radicando. Então, se você olhar na representação, eu tenho raiz enésima, que esse n é o índice, o a é o meu radicando, que é o número que está dentro do radical, né? E a solução disso, a resposta disso, dá o valor de B, que nós chamamos de raiz enésima de A. Tá? Então, sempre radical vai ser a junção do índice com o radicando. Então, para eu somar raízes, eles têm que ter o mesmo índice e o mesmo radicando, ou seja, ele tem que ter o mesmo radical, que é todo o conjunto. Então, vamos lá. Fazendo alguns exemplos aqui para vocês terem um pouquinho mais de afinidade sobre o assunto. Então, olha, eu vou, antes de fazer as propriedades gerais, vou deixar aqui mesmo, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, se eu tivesse letra A, 5 raiz de 2, mais 3 raiz de 2, menos 4 raiz de 2. Como é que eu poderia resolver isso aqui, né? Olha, primeiramente, dá uma olhadinha aqui, ó, mesmo radical, mesmo radical. Quando tá tudo pronto, é muito simples, né? A propriedade diz assim que eu vou conservar o radical, que no caso é raiz de 2, e vou somando os números. Então, ficaria 5 mais 3, 8, raiz de 2, e esse que ficou menos 4, eu vou pegar ele na sequência. Então, se eu fizer, de novo, repetindo a raiz de 2, que é o que é comum, radical, que é o índice, que aqui no caso é 2, né? E o radicando, que é esse aqui, isso tudo vira radical, tá? E aí eu vou operar 8 menos 4, 4. Então, quando eu tenho o mesmo radical, é muito fácil. Se tá tudo certinho, é só somar ou subtrair. Deixa eu radical. Opa, deixa eu só poder organizar. Então, se eu tiver o mesmo radical, gente, não tem mistério. Você vai repetindo o radical e vai fazendo a operação, se é somar ou subtrair, tanto faz. Aí agora vamos para uma sequência um pouquinho diferente, ó. Vou pegar mais um aqui. Dá uma olhada nesse exemplo agora. Se eu tiver 2 raiz de 75 mais 5 raiz de 3 menos raiz de 375, eles não têm o mesmo radical. Olha, 75 é diferente de 3, que é diferente de 375, por mais que eles tenham o mesmo índice, que no caso, quando não aparece, a gente sabe que é 2 aqui para todo mundo, que é raiz quadrada. Então, o que eu devo fazer? Eu vou fazer com o primeiro, que é o 75, aí você lembra que eu estou sempre fazendo isso, tá? Entre 75, 3 e 375, eu vou tentar priorizar o menor. Então, o 3 seria o menor ali. Eu vou tentar fazer com que o 75 fique em função do 3 e o 375 também em função do 3. Então, para fazer isso, eu tenho que fazer a fatoração, decompor esse número. Então, olha aqui no cantinho de cá como é que isso ficaria. Então, se eu fizer 75 dividindo aí por ele ser ímpar, vou começar por 3. 75 dividido por 3 daria 25. Por 3 ele não vai, então seria por 5. De novo, a divisão 25 por 5 dá 5. Dividindo por 5, ele cai para 1. Então, quer dizer que isso aqui é 3 vezes 5 elevado ao quadrado, ou seja, no lugar de 75, eu posso colocar aquilo ali. Então, fica desse jeito, ó. 2 raiz quadrada
de 3 elevado a 5 ao quadrado, mais 5, deixa eu só tirar isso aqui rapidinho para você não achar que está tudo dentro da mesma raiz, tá bom? Raiz de 3 menos, e agora se eu fizer isso aqui com o 375, depois vocês façam para verificar, tá bom? Ficaria 3 elevado a 5 ao quadrado sobre 5. E aí, organizando, esse 5 vai cortar com o índice, vai sair, o 5 vai multiplicar com 2, que vai dar 10 raiz de 3, mais os 5 raiz de 3 que eu vou repetir, menos esse aqui vai cancelar com esse e vai sair, então ficaria 5 raiz, e esses dois aqui ficaria 15, né? E organizando agora, qual desses aqui que eu consigo fazer a operação? Apenas com esses dois, porque tem o mesmo radical, o outro ali a gente só vai repetir, porque não tem como fazer a operação e nem fatorar ele, porque ele já está na forma mais reduzida possível, tá bom? Então, aqui ficaria 5 mais 10, a gente vai repetir o radical, que é 3, raiz de 3, e vai fazer 5 mais 10, 15 raiz de 3, menos 5 raiz de 15. O máximo que a gente pode fazer aqui, se eu quiser parar a conta que eu posso, mas não posso somar de opção alguma ali, o máximo que eu posso fazer é fazer o processo de evidência, ou seja, eu sei que 15 e 5 divide por 5. Então, aqui, 15 dividido por 5 daria 3 raiz de 3, menos 5 dividido por 5, 1. Ou 1 raiz de 15, né, se você quiser colocar, ou simplesmente raiz de 15 ali seria o máximo que eu poderia chegar, tá? Então, a gente já viu quando a gente tem índices iguais, mesmo radical, mesmo índice, mesmo radicando, e a opção quando eu tenho o índice igual, mas o radicando não é igual. Aí a gente viu o processo de decompor para fazer eles se tornarem idênticos, né? E agora o mais interessante seria na multiplicação, que é o que a gente vai usar para caramba, né? Então, olha esse exemplo aqui que eu vou colocar para vocês. Nós temos a seguinte opção: 4 raiz de 2 vezes raiz à décima potência de 2 elevado à terceira. Olha, observa, não dá para sair multiplicando 2 vezes 2 ao cubo, ou fazer que isso aqui é 8, não. O primeiro passo de tudo é a gente igualar os índices, tá? Porque o radicando lá dentro já é 2, que é a base, já está certo. O que está errado é o índice da raiz. Então, como é que eu vou fazer o 4 e o 10 aí ter o mesmo valor? Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum para saber que número que vai ser correspondente ao 4, que também vai corresponder ao 10. Então, tirando o meu mínimo múltiplo comum aqui, entre 4 e 10,